ao abordarmos agora a questão da glutonaria versus a nossa salvação, eu quero compartilhar uma tela e compartilhar alguns textos. Pronto, agora deve estar. Ok? Vamos analisar, então, algumas questões básicas para entendermos sobre o tema da saúde. Primeiro, nós estamos vendo que um dos sinais para a volta de Jesus, ou próximo à volta de Jesus, é que as pessoas iriam comer, beber e se dar em casamento, acasalamento. E estudar e cuidar da saúde tem muito a ver com aqueles que estarão num outro lado. Estarão cuidando da saúde por um princípio, porque somos espirituais. E em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Muito obrigado. O que diz esse texto logo no versículo 14? Fala de um homem natural que não aceita o que é espiritual. E o homem natural acha loucura o que o Espírito Santo propõe. E ainda diz mais, não entende, porque para entender é necessário o Espírito Santo. Está claro aqui para vocês? Então, nós vamos ver agora que o homem espiritual, aí agora, ele não recebe o julgamento, porque ele aceita o que o Espírito lhe ensina. E lembrando que nós buscamos o batismo do Espírito Santo exatamente porque nós queremos ser guiados por ele e queremos que ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Sem ele, não tem como o homem alcançar o ideal de Deus. Como diz o versículo 16, conhecer os planos de Deus, o que está na mente de Deus, para que ele nos instrua. Partindo disto, queridos, volto à tela que nós estamos aqui estudando, e nós vamos ver aqui que o que ele deseja é que eu e você entendamos as coisas espirituais. O alvo, então, de Deus é restaurar em nós aquilo que foi perdido. Vocês lembram em Gênesis 3,16 o que aconteceu com Eva? Eva simplesmente desejou atender ao apetite. Ela viu que o fruto era agradável aos olhos, quis atender ao apetite e não ao plano de Deus. E Deuteronômio 18:13 fala desse alvo de Deus. Ele quer agora que sejamos perfeitos como Deus é perfeito. Tenhamos o domínio próprio, exerçamos a temperança. O processo de restauração é possível quando alcançamos uma mente como a de Cristo, como foi colocado em 2 Coríntios 2, o versículo 16. Interessante agora sobre os dois lados que nós temos aqui. O homem espiritual diz assim: cientistas afirmam que uma mente perfeitamente equilibrada é capaz de trabalhar e amar, de produzir e interagir socialmente. Está certo, mas é preciso viver isto com equilíbrio, com um significado na vida que dê valor a ela. Valor às pessoas, valor espiritual. E o Dr. César Vasconcelos de Souza, um psicólogo adventista, psiquiatra, ele diz assim a respeito desse equilíbrio. Saúde mental depende, primeiro de tudo, de saúde física, porque a mente depende do cérebro. O cérebro de um adulto pesa
cerca de 1,5 kg. Então, precisamos ter um cérebro saudável para ter uma mente saudável e assim ter saúde mental. Agora vem a parte que ele destaca. Uma má alimentação, falta de exercícios físicos, excesso do consumo de gorduras, especialmente de origem animal, não beber água pura, consumo de cafeína e outras substâncias intoxicam o cérebro. E qual o resultado? Uma mente menos capaz de pensar, sentir e agir com equilíbrio. Interessante, então, que Deus quer restaurar a nossa saúde mental. Por quê? Ele quer que tenhamos condição de ouvi-lo, de compreendê-lo, de ter a mente de Cristo. O estudo do corpo humano, então, inclui a busca da vontade de Deus, o propósito, a obediência, então, às leis divinas e o objetivo principal, restauração do caráter. E como reconstruir agora aquilo que há anos nós temos destruído? Como reconstruir? Interessante que quando se fala da plasticidade do cérebro, essa ciência, e tem livros a respeito disto, vem falando algo interessante que combina com o que Ellen White também cita. O cérebro é capaz de reconstruir. E quando nós voltamos, uma pessoa que para de fumar, ela literalmente, no período de 10 anos, ela volta a limpar os pulmões, ele volta de negro a ser agora rosado. Interessante. E agora no livro Obreiros Evangélicos, página 348, ela fala que a obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar a igreja. Olha, interessante. Não só vai nos trazer saúde, e saúde é menos sofrimento, como também purificar a igreja. E agora ela fala: ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus mediante sua cooperação com o obreiro mestre na restauração da saúde física e espiritual. Eu gosto muito desse quadro, né, de Jesus ao lado de quem está no hospital. Interessante que Jesus, em Mateus 8, versículo 7, tem traduções que usam a palavra saúde e tem traduções, a minha mesma aqui na Bíblia fala cura. Ele diz nesse pequeno versículo: eu irei e lhe darei cura, ou lhe darei saúde. Deus, ele veio para nos dar saúde, vida em abundância. E o que ele requer para cada um de nós? O que ele espera de cada um de nós? Obediência às leis de Deus. Tendo obediência às leis naturais de Deus, nós vamos ter vigor físico. Isso vai promover, quando você obedece às leis de Deus, você vai ter vigor físico, e o vigor físico promove fortalecimento da mente, um poder mental, e aí também fortalece o poder moral. Está ligado à intemperança com a imoralidade. E vocês já sabem, por vários exemplos, como está o mundo nesta questão. E vai de mal a pior. Agora, quando se quebranta as leis naturais, diminui o vigor físico, isso vai debilitar o poder mental, o poder de decisão, e vai debilitar o poder moral também. Agora, sobre a glutonaria, no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 32, diz: a glutonaria é o pecado prevalecente neste século. O lascivo apetite torna homens e mulheres escravos, obscurecendo-lhes o intelecto e diminuindo-lhes a sensibilidade moral, a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. As inclinações inferiores têm dominado homens e mulheres. Quero destacar nesse texto que o nosso século, principalmente próximo à volta de Jesus, e quando ela escreveu isso, ainda estávamos há 2 séculos atrás, ela estava dizendo que já era um grande pecado. E próximo à volta de Jesus, ele aumentaria. E quando uma pessoa tem um apetite indomável, ele é uma pessoa escrava do próprio
apetite. E quem é escravo de um apetite indomável, sendo assim glutão, ele tem um intelecto obscurecido. A sensibilidade moral ela é diminuída. E aí vem o ponto. Por que que o inimigo levanta a nossa vontade, aumenta e trabalha, não é, para nós perdermos o domínio próprio quanto ao apetite ou gostarmos de coisas que debilitam a saúde? Porque nós vamos não mais desejar as elevadas verdades da palavra de Deus. Não vamos mais apreciar. Nós não vamos mais aceitar com facilidade. Pelo contrário, as inclinações inferiores é que acabam dominando, por isso ficamos escravos. Porém, o que posso dizer é que doença traz uma vida espiritual fraca. Agora vamos ver mais um trecho de conselhos inspirados. E nesse conselho diz que os homens e as mulheres não podem violar a lei natural, mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixão, sem que transgridam a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde, para que vejamos nosso pecado em violar as leis por ele estabelecidas e em nosso ser. Todo o nosso bem-estar ou sofrimento pode ser atribuído, em sua origem, à obediência ou transgressão no que respeita à lei natural, e tornar patente a lei natural e insistir em que se lhe obedeça, eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. Quero agora, então, destacar, indo para a parte final, por que estamos aqui falando de saúde? Por que você e eu devemos procurar conhecer mais, lermos mais os conselhos deixados por Deus sobre saúde? Por quê? Porque nós precisamos compreender o plano da salvação, passar pelo processo da santificação e recebermos a mente de Cristo e então aceitarmos seus planos, aceitarmos suas leis e aceitaremos concomitantemente falando a missão que ele também nos deixou. Agora, quando você alcança esse objetivo, sem o poder de Deus, você acaba se gloriando. E o texto de Filipenses 3, 2-11 diz: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Que Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por isso eu termino, queridos, com Filipenses ainda 3, de 2-11, que aí termina o final dizendo: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, e morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Vamos aqui, queridos, agora então entrar numa questão importante para nós. O que nós vamos agora precisar então pensar em nossa vida? Analisem, por gentileza, comigo mais alguns textos antes de nossa conclusão. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19-20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sou de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém, amém. E o que está pedindo nesse texto, então? Pode comentar, Ney, por gentileza. Agora vamos às considerações finais. Deus está pedindo para que nós cuidemos do nosso corpo, porque, como o senhor disse na palavra anteriormente, um corpo doente não pode servir de forma plena. E no nosso corpo,
O Deus Espírito Santo atua não só para o nosso próprio benefício, mas para o benefício de outros também. De forma que a mensagem de hoje, ela nos chama a atenção e é extremamente contundente, porque hoje nós temos todas as classes sociais, elas têm mais acesso a alimentos, por exemplo, industrializados, o que fazem um mal tremendo para a nossa vida. A gente poderia passar aqui um mês falando sobre esse assunto e sairíamos daqui realmente aprendendo o que nós devemos colocar. Eu costumo dizer que muitos de nós, seres humanos, somos uma lata de lixo ambulante. A gente coloca para dentro de nós tudo aquilo que é nocivo à nossa vida, que afeta a nossa mente e tira a nossa comunicação com Deus, o que faz com que muitos tenham uma vida espiritual decadente e destrutiva. Obrigado, Ney. E, nesse momento, destacando ainda de que no versículo 18, né, eu pedi o Ney só o 19, mas no 18 diz que devemos fugir da impureza. Interessante esta questão. E aí traz o alerta que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 10, versículo 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Obrigado, Ney. E aqui fica, então, um apelo do Espírito Santo. Primeiro, o apelo que ele faz é amados. E aí eu cito 3 João, versículo 2. Amados, faço votos por tua prosperidade e saúde. Amados, ele nos ama. Ele não quer nos ver doentes. Ele quer que você e eu tenhamos saúde. E ele sabe por quê? Porque ele quer habitar em você. Ele quer que você tenha a mente de Cristo. Ele quer que você entenda e ouça os planos dele para a sua vida. Ele quer simplesmente ajudá-lo a cumprir a missão. E quando ele fala aí de fazer discípulos, você fala, mas como? Não posso. Se você tem uma mente imoral, uma mente não santificada, você não vai aceitar a missão, os planos, os propósitos de Deus. Então, queridos, se eu e você queremos hoje o céu, nós precisamos estudar mais e pensar mais em como viver para a honra e glória de Deus. Quer comendo ou bebendo ou fazendo qualquer coisa, eu quero depois falar sobre a importância do sono. Porque, queridos, não é só alimentação. E ainda, para encerrar, eu quero contar para vocês o que eu estou pregando para vocês e falando e trazendo esta mensagem primeiro para mim. Eu vou dar um exemplo. Quando você chega no final de um dia, como é que você chega em casa, geralmente com fome, sabe que essa hora deveríamos comer o menos possível. E quando você chega, você geralmente quer comer mais do que precisa. Você está ansioso e ele fala, não fique ansioso, lance sobre mim toda a ansiedade. E aí você quer comer mais. Você quer fazer daquele momento da comida um momento de prazer, já que você teve tantos problemas no dia a dia. Quando você vê na cozinha ali coisas que não são saudáveis, como dizer não? Só pelo poder do Espírito Santo. E glutonaria, o que que é? É você, em vez de comer o suficiente, você comer me dá um pedaço mais um pouquinho mais, um pouquinho mais. E Ellen White fala até das sobremesas. O problema, às vezes, não está na sobremesa, mas no você repeti-la. Queridos, vamos pedir a Deus o Espírito Santo, e ele vai dar o domínio próprio, e dando o domínio próprio, ele vai te dar vitórias sobre o apetite. Te dando vitórias sobre o apetite, você vai compreender os planos dele, viver para ele e pregar a mensagem dele, testemunhar sobre ele, e tudo será melhor na sua vida. Deite com o estômago já leve, porque amanhã pela manhã, o último texto que eu deixo com vocês, Mateus 6,33, ele fala, está aqui o texto, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e
todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, para que amanhã você busque o reino de Deus, tenha vitória sobre o apetite, tenha temperança, e você vai precisar agora à noite. Se ainda não jantou, evite. Procure cuidar do seu corpo e Deus vai cuidar da sua saúde. Que Deus te abençoe. A cada manhã, o Senhor toma o meu coração.